Eu não sei o que tudo no seu coração, você está aqui porque você tem uma expectativa. Eu estou aqui porque o coração de Deus tem um sonho para com a vida das mulheres. E das mulheres, esposas de pastores, mulheres pastoras, missionárias, mulheres que estão em liderança. E elas também são ovelhas, também precisam experimentar pastoreio. Deus quer pastorear nossa vida através de outras mulheres. Este é sonho dele. Esta paixão, Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho experimentado e tenho estendido isso na vida de outras mulheres. Mas não posso estender se eu não experimento. O que eu não experimento, eu não posso estender. E muitas mulheres estão estendendo o pastoreio para inúmeras outras, sem, contudo, experimentar em sua vida este cuidado. Eu quero pedir que você curve sua cabeça. Eu quero pedir que você fale com o Pai. O Paizinho trouxe você aqui porque Ele quer falar o seu coração. Pai, obrigada por toda a expectativa que vem junto com minhas irmãs até este lugar. Toda a expectativa que Tu tens colocado em meu coração também. Obrigada porque essa expectativa vem de um mover do Teu Espírito em nossas vidas. E obrigada porque Tu queres hoje, pelo Teu Espírito Santo, nos dar inúmeros toques divinos, falar conosco. E obrigada porque Tu tens um propósito maravilhoso para com a nossa vida enquanto mulheres também. Especialmente como mulheres. Cerca este lugar, dá-nos um ambiente de graça, dirige nossa atenção, dirige nosso ouvir, especialmente também o meu falar. Coloco-me submissa ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pedindo uma palavra a Deus para este encontro, uma fala ontem de pastoreio de pastores e essa fala hoje com vocês, mulheres mentoras. Uma fala de Tessalonicenses, nessa tradução da mensagem do Peterson, Tessalonicenses 2:13, diz assim, Paulo falando tudo o que de bom já estava acontecendo na vida dos tessalonicenses, a maneira como eles estavam amando a segunda vinda de Jesus. Paulo diz assim, agora recordamos tudo isso, Tessalonicenses 1, capítulo 2, versículo 13 e seguinte. Agora recordamos tudo isso e damos graças a Deus. Somos uma fonte de gratidão, porque quando vocês receberam a mensagem de Deus, anunciada por nós, não foi uma simples mudança de opinião, mas de coração. Tessalonicenses 2:13. Não foi uma simples mudança de opinião, mas de coração. A verdade da parte de Deus foi trabalhada pelo próprio Deus, para que vocês crescem. E a minha oração nesse tempo que antecedeu esse nosso encontro nessa manhã, de fato é, que o Espírito Santo de Deus ministre no seu espírito, testemunhe no seu espírito, minha irmã, nessa manhã. Sozinha não. Deus nos fez para caminharmos juntas. E que o Espírito Santo ministre aquilo que o Pai quer falar com você. E que você saia daqui não só com opinião mudada, mas com uma disposição de vida, de coração mudada. E saia daqui com o desejo de ser assertiva e de buscar uma proposta de seguimento para ajustar a sua vida conforme os valores do reino e o que é o propósito de Deus para a nossa vida enquanto mulheres, especialmente esposas de pastores ou mulheres em ministério e em liderança. Amém? Mulheres mentoras, por favor, acompanhe essa leitura de Atos 21, 28. Paulo escreve para líderes, e eu creio firmemente que não são só para líderes homens, mas para líderes da igreja de Éfeso, para líderes homens e mulheres, assim como Priscila foi, como Lídia foi em Filipe. Paulo escreve e ele dá uma recomendação. E pelo imperativo da ordem, não é um pedido, isso é uma ordem. Cuidem de vocês mesmas e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo as colocou como bispas para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Cuidem de vocês mesmas e cuidem do rebanho. Está um pouco baixo, né? Menino do som não está aí. Eliseu, você sabe... Consegue ler embaixo?
O som que está baixo? Não, a visão? A imagem está baixa. Ah, socorro bem presente na tribulação, Eliseu. Um livro, pode ser esse aqui que já está pronto, se não for muito alto, senão tem que tirar. Cuidem de vocês mesmas. Ainda continua, bota, acho que com o negocinho ainda. Aí não vai aparecer em cima. Colocando. Não, pode usar esse. Eu devo ter mais alguma coisa. Bolsa de mulher sempre tem mais alguma coisa. Obrigada, Eliseu. Tá. Cuidem de vocês mesmas e cuidem do rebanho. Todas nós, de alguma maneira, seja no ministério pastoral, missionário, ou esposa de pastor, ou líder de um departamento, temos pessoas sobre as quais Deus nos dá este desejo de que nós as cuidemos, as pastoreemos de alguma forma. E com isso, o Paulo diz ali para aqueles que eram líderes de Efésios, cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho. Mas qual é a ordem? O que ele diz primeiro, o que é para fazer? E depois, como é que a gente costuma fazer? Cuidar do rebanho, e se sobrar tempo, é cuidar do marido. Primeiro tem que ir no salão, né, Eliseu? Ele vai ficar no lado de fora da porta, senão vai voar umas bolsas daqui a pouco na cabeça dele. Eu espero que vocês cortem isso depois ali no que está sendo filmado. Cuidem de vocês mesmos e depois então cuidem do rebanho. Mas aqui Paulo dá uma prioridade, ele diz, esta é a ordem, cuidem de vocês e cuidem do rebanho. Quando a gente entra no avião, o que eles primeiro dizem que nós devemos fazer em caso de falta de despressurização, de falta de oxigênio no avião? O que eles dizem que nós primeiros temos que fazer? Colocar a máscara em nós mesmos, depois nos outros. E nós insistimos muitas vezes em nossa vida de ficar colocando máscaras no casamento, na vida, no ministério e investindo. Pediram para falar que o texto não está batendo. Pediram para te perguntar se é esse texto mesmo. Ah, posso conferir. Posso ter digitado errado. Não está batendo Atos 21, 28? Podemos conferir depois e vocês me ajudam se alguém achar que eu escrevi errado ali? É Atos 20, 28. Eu já sei, agora eu tenho que justificar, né? É que o 21 está aqui do lado. Atos 20, 28. Desculpa, gente. Então nós insistimos em colocar máscaras na vida daquelas que Deus tem colocado ao nosso redor. E quando nós estamos quase com os lábios roxos sem oxigênio, a gente não sabe onde correr ou como colocar máscaras em nós mesmas. Então isso não é propósito de Deus, queridas. O propósito de Deus é isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Cuide de você mesma e cuide do rebanho. Não cuide só de você, cuide do rebanho. Mas não cuide só do rebanho, sem cuidar de você. Então a nossa proposta são que nós caminhemos junto com uma mulher com a outra, na proposta de mulheres mentoras. Mentor é uma pessoa com uma graça especial, comprometida em nos ajudar a crescer regular e intencionalmente em nossas vidas e ministério. Uma pessoa que tem graça especial. Eu tenho uma pessoa que tem graça especial de Deus em ministrar na minha vida quando eu estou correndo perigo. Ela tem uma autoridade sobre a minha vida, o nome dela é pastora Maria Abadia. Ela é bem goiana, ali o pessoal de Anápolis. Abadia é bem nome de goiano, né? Maria Abadia, ela tem uma graça de Deus para me chamar
de volta para alguns cuidados que eu preciso ter. E ela tem uma graça de Deus também para interceder por minha vida. Ela tem uma autoridade espiritual, que quando eu estou em batalha espiritual, ela ministra em oração na minha vida. E eu entendo que o Espírito Santo se move. Mas ela tem essa graça especial. Mas eu caminhei com ela 1 ano e meio até nós ganharmos essa liga, essa intimidade, para eu poder abrir áreas que eu estava em batalha também, áreas íntimas, áreas minhas. Então, mentoras são mulheres que têm graça especial de Deus, quem sabe, para investir também em áreas que eu preciso crescer. Mas é regular e intencionalmente, não é aquilo esporádico, que quando eu estou em crise eu chamo o bombeiro para apagar o fogo. É alguém que faz o trabalho preventivo também. Alguém que investe em minha vida, olhando onde eu estou em uma área de risco, andando muito na beirada do precipício, e diz, olha, Elaine, você está numa corrida muito grande, como é que está o teu devocional com o Pai? Como é que está o teu sentar aos pés de Jesus? Pois é, Abadia, esse negócio eu estou correndo tanto que quando eu vejo, porque isso é um risco que eu tenho, e ela sabe isso, porque eu sou uma pessoa muito proativa. Então, quando eu vejo, eu estou com uma atividade tão grande, coisas para escrever, ou para produzir, ou para preparar, que qual é a primeira coisa que eu vou tirar? Porque eu tenho que preparar. Eu vou tirar da minha hora do devocional, da minha hora da comunhão com o Pai. E eu preciso que, de vez em quando, alguém diga para mim, não abra teus e-mails antes de você começar o seu devocional, só depois. Eu, de vez em quando, preciso de alguém que me puxe, até eu ganhar essa disciplina. E depois que eu ganhei a disciplina, quando eu começo a relaxar, alguém que perceba e isso esteja tão perto de mim, que perceba e que diga, Elaine, vamos voltar. Mas como é que eu ganho isso? Quando eu entendo que eu tenho mulheres ao meu redor, não muitas, mas algumas mulheres que estão tão próximas de mim, que eu dei essa autoridade para elas, porque elas me conhecem. E eu sei que elas vão, em amor, me confrontar. São mulheres que vão me dar opções para que eu cresça intencionalmente em algumas áreas da minha vida. Eu tenho mentoras e mentor também na minha área ministerial. Eu estou hoje aqui falando para vocês, porque um mentor chamado Davi Salles olhou para mim, na minha caminhada de pastoreio de pastores, onde eu comecei a participar de um grupo, e entendeu que eu tinha paixão por cuidado de mulheres. E ele investiu em minha vida, junto com a esposa dele, a Selma, investiu em minha vida. Diz, Elaine, vamos para esse treinamento? Ou Elaine, quem sabe por aqui, fizemos uma mentoria? Sim, mas quando começou o ministério, eu não sei, mas e como é que eu vou fazer esse negócio morando aqui em Formosa? Eu me sentia, disse, olha, eu nem sei falar direito, disse como Moisés disse, e aí Deus disse, vou te dar o Arão. E assim foi andando, eu fui criando justificativas, mas ele foi acreditando em mim. Mentor é alguém que nos alavanca, alguém que acredita em nós, alguém que vê potencialidades em nós que nem nós mesmas estamos vendo. Mentora é alguém que olha para nós, que vê nossas falhas, nossas fraquezas e que nos ajuda a crescer. Mas intencionalmente, não só se isso vai acontecer ou se gera uma crise muito grande e aí eu preciso mudar ou eu vou para óbito. Aí eu já estou na UTI. E quando eu estou na UTI é muito sofrido, não é mesmo? E nós temos uma escala, por exemplo, quando trata um nível de estresse, quando nós vamos indo, e quando esse nível de estresse, porque quanto mais estresse nós temos, mais nós produzimos. Só que chega um nível que a gente começa a decair. E se você começar a decair, depois quando você se recupera, você vai ter dificuldade de manter e voltar para aquele nível de produção que você tinha antes. Então, nós precisamos de mentoras ao nosso redor que venham, olha, teu nível de estresse, antes que você comece a cair, a tua curvatura começa a fazer uma curva e a descer, então vamos dar uma olhada e enxugar a sua agenda um pouco, Elaine. Nós precisamos de pessoas assim ao nosso redor e precisamos aprender a buscar essas pessoas. Então, o meu ministério e a minha experiência começou assim. Eu tinha 40 anos... E sozinha, sem um marido no ministério, já muitos anos sozinha, minhas filhas já estavam as 2 criadas, casadas, e eu morando sozinha e pensei agora, como é que eu vou continuar isso? Na verdade, nessa época de 40 anos, Débora e Priscila estavam saindo da adolescência.
Elas não tinham casado ainda. Quando elas casaram, eu estava entrando para o pastoreio de pastores. E nessa crise delas adolescente, eu com uma dificuldade de me realizar no ministério. Porque, só deixa eu perguntar, será que Paula vem ainda? Aqui tem uma cadeira, então. É. Uhum. Pode ser. Tá. E nessa crise que eu vivi, porque eu estava buscando a minha realização naquilo que eu estava fazendo, estava entendendo que eu era aquilo que eu estava fazendo, a minha identidade estava voltada para o que eu fazia, não para o que eu era de fato, para o que eu sou de fato. Aquilo que eu fazia é que eu entendia que me dava identidade. Não eu e Laene botando um chapéu de pastora e dizendo, agora eu sou pastora. Agora eu coloco o chapéu de mãe, aqui eu sou mãe. Agora aqui eu coloco o chapéu, aqui eu sou vizinha da minha vizinha de casa. Aqui eu sou amiga da Maria Abadia. Isso são papéis que nós exercemos. Isso não é a nossa identidade. Isso são papéis que nós exercemos. E quando nós confundimos papéis com identidade, nós ficamos confusas. E eu fiquei assim confusa. Porque aquele papel que estava se resumindo naquele tempo, só o papel de pastora, eu vivia e respirava pastora, vivia e respirava ministério. Como aquilo não estava me dando um retorno, uma realização, a igreja não estava devolvendo tudo o que eu gostaria que ela devolvesse para mim de resposta positiva em relação às iniciativas que eu estava tendo, eu entrei em crise. Porque a identidade nossa é aquela que fica. Porque eu e Laene, quem sou eu? Quando eu não estou com o chapéu de mãe, quando eu não estou com o chapéu de pastora, quando eu não estou com o chapéu de líder, quando eu não estou com o chapéu de amiga, quando eu não estou com o chapéu de esposa, se você é casada. Quem sobra de você? Quem você é? Isso é sua identidade. Então, quando nós temos nossa identidade clara, quem nós somos, quem Deus diz que nós somos, é que nós podemos ter liberdade para exercer esses demais papéis, sem confundi-los com a nossa identidade, com o que somos. E isso gerou uma crise muito grande em mim. Só que daí, adivinha, minhas amigas? Eu não tinha ninguém perto de mim o suficiente para caminhar comigo, porque eu não tinha investido em relacionamentos de uma outra colega, um outro colega, para poder abrir o coração. E como é que eu ia abrir o coração com alguém da igreja? Sem chance, né? Porque aquele amigo que se faz irmão na angústia, a amiga que se faz irmã na angústia, é alguém que nós vamos investindo tempo. Nós não costumamos dizer assim, quando os casais casam, que eles precisam comer alguns quilos de sal juntos, até que eles se conhecem? Não é assim? Nós também, eu e Maria Abadia, comemos alguns quilos de sal junto até que nós fomos nos conhecendo. Nós precisamos investir tempo de qualidade em relacionamentos com pessoas com quem nós temos afinidade. Com outras mulheres, para que nós ganhemos vínculo de confiança. A confiança não se constrói de um dia para o outro. Eu olho para minha irmã aqui, Tânia, sem óculos eu não enxergo muito pouco. Tânia, eu olho para minha irmã Tânia aqui, eu conheci ela hoje. Eu vou ter dificuldade, Tânia, de abrir com você alguma área que eu teria vontade de abrir o meu coração. Salvo se eu já estou por aqui, ó. Aí o primeiro, não é assim que a gente encontra algumas pessoas, que tu pergunta como é que vai? Meu amigo, tu perguntou como é que vai, ela nem te conhece direito. Você sabe tudo sobre o cachorro dela já até. Papagaio, periquito, gato. Entende? Porque já está aqui, ó. E não tem pessoas que assentam e ouçam ela, mas um ouvir de qualidade, realmente interessado. E se ouve, não tem o compromisso de caminhar com ela para mudar, ajudar a mudar aquela circunstância que ela está vivendo. Porque nós precisamos semear para colhermos confiança. E precisamos investir tempo. Só que quando nós organizamos eventos e igrejas de eventos e grupos de mulheres de evento, o evento não produz necessariamente relacionamento. Então, nós temos muitas igrejas focadas em eventos. E eventos que produzem ventos. Mas não relacionamentos.
Então, esposas de pastores, mulheres em liderança, mulheres da igreja, precisam experimentar grupos, trios, 4, 5, 6, 10, seja quanto for. Mas que se reúnam em pequenos grupos, onde experimentem cuidado mútuo. Onde experimentem caminhar gradativamente. E de repente você formou um trio lá naquele pequeno grupo que não deu liga. Não foi para frente o vínculo de confiança. Tenta com outra. Mas não desiste. Não quer dizer que vai dar certo. Mas você não vai abrir de início tudo aquilo que te inquieta. Vai falar do teu marido e expor ele numa circunstância de uma pessoa que você não conhece. Preserve ele, mas ao mesmo tempo busque crescer em confiança. Fiquei bonita? Só se ficou bonita. Ficou? Eu já combinei com ele ontem, ele não pode tirar foto quando eu estou com óculos na ponta do nariz. Vocês também, tá? Então, nós precisamos buscar confiança para podermos abrir até conflitos que nós temos em nosso casamento, conflito que temos no ministério, conflito que temos com outra irmã que tem o dom da língua, sabe, língua grande? Né? Então, nós temos conflitos e nós não temos muitas vezes espaços onde nós podemos trazer esses conflitos. E daí, nós não temos habilidade de resolver conflitos, de confrontar em amor, acabamos falando de, não falando para. A diferença de falando de é, eu tenho com a Daniela aqui uma dificuldade. Daniela não me cumprimentou direito, descendo do elevador ali, eu sou uma pessoa um pouco melindrosa, até demais para a circunstância, né? Mas eu estou entendendo que Daniela está meio estranha comigo. Mas ela está tendo umas atitudes também meio estranhas com outras pessoas. E aí eu vou chegar para minha irmã aqui, Marinês. Quem senta na frente sempre é cobaia, tá, Marinês? Eu vou chegar para minha irmã. Olha, Marinês, tu sabe que a Daniela está muito estranha. Mas que coisa, nem me cumprimentou direito, ela está tão chata. Eu estou falando da Daniela, eu não estou falando para a Daniela. Quando eu deveria, em primeiro lugar, chegar e dizer, Daniela, está acontecendo alguma coisa? Minha impressão é que você tem alguma coisa comigo. Mas e a coragem? Mas a gente tem coragem para falar aqui, não é? Mas o propósito de Deus e a própria palavra de Deus, Mateus 18 diz que eu preciso falar para, não falar de. Então, é ali no pequeno grupo que eu vou ganhando essa habilidade de confrontar em amor. Não dizer, Daniela, você está muito chata, vê se dá um jeito de te arrumar, tá, guria? Que é isso? Guria é coisa de gaúcho, né? Menina. Amém? Gaúcha? Mas bate. Né? Mas assim, eu preciso aprender a confrontar em amor, a caminhar num grupo onde eu ganho essa habilidade de confrontar em amor, de encorajar a outra pessoa, de mostrar que eu me importo com ela. Mulheres mentoras. Então essa foi a minha experiência. Em crise, eu não tinha ninguém que me ajudasse, porque eu não semeei nenhum relacionamento comprometido e pessoal, o suficiente para abrir o meu coração. Passei essa crise, mas em 2007... já de volta ao ministério pastoral, porque essa crise me gerou um ano sabático. Eu tive que sair da vitrine, porque quando tirou o título de pastor Ilaene na frente, eu não sabia quem eu era. Quando tirar o título ali, ó, líder de ministério feminino, você sabe quem você é? Se tirar o título de esposa de pastor, aliás, que muitas vezes é sem nome, né? Quem é a esposa do pastor? Mas se tirar o título de esposa do pastor, você sabe quem é? Se tirar o título de esposa do fulano ou mãe do fulano, você sabe quem você é? Essa foi minha crise. Eu saí, fiz um ano sabático e quando retomei para o ministério, comecei a caminhar num grupo de cuidado mútuo. E isso foi que me alavancou e eu comecei a crescer então, muito mais do que eu tinha crescido. Por isso eu aprendi um grito. Sozinha? Não. Como é que é? Sozinha? Não. Tá fraco esse negócio. Sozinha? Não. Esse precisa ser um grito de guerra, gente. Sozinha, não. Eclesiastes 4, 7 a 12 fala, e viu uma coisa louca debaixo dos céus. Qual é a coisa absurda, louca, que o sábio tinha visto debaixo dos céus? Um homem solitário. E poderia dizer, uma mulher solitária. E ele continua descrevendo. Não é que esse homem ou essa mulher, podemos entender como mulher também, não tivesse atividades e não tivesse bens. Tinha, porque ali descreve tudo o que ele fazia e o que ele tinha. Mas ele não tinha relacionamentos. Ele tinha atividades para desenvolver da igreja.
mas não tinha, aqui eu estou parafraseando, né? Não é que ele estava na igreja, mas ele tinha atividades como nós temos, mas não tinha relacionamentos. Queridas, solidão não significa ausência de pessoas, mas significa ausência de intimidade. Nós podemos estar rodeadas por muitas mulheres e nos sentirmos sozinhas, solitárias também. Essa tem sido a sua experiência? Você tem andado sozinha? Sozinha no sentido de ter pessoas mais próximas de você? Eu tenho certeza que muitas mulheres, especialmente esposas de pastores, mulheres em liderança, estão estendendo o pastoreio para muitas outras mulheres, sem, contudo, receber esse pastoreio e esse cuidado em sua vida. É como um tanque que vai dando, mas não vai enchendo o seu tanque. E vai esvaziando, e vai gerando crise. Sem pessoas amigas ou próximas o suficiente para ouvir o seu coração, para ouvir suas lutas, para dar um abraço de acolhimento, uma palavra de encorajamento. Esta é a realidade. Conforme a pesquisa, uma pesquisa não oficial, mas a pesquisa desse trabalho da rede MAP, de pastoreio de pastores, MAP é Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, que é um braço da CEPAL, menos de 5% das esposas de pastores, no caso, esposas de pastores, têm participado de um grupo de cuidado mútuo, de um grupo de pastoreio mútuo. Então, eu quero convidar que você abra sua Bíblia em Lucas. Depois da minha gafe de antes, eu vou até conferir. Lucas 9, do versículo 10 ao 17. Nós queremos olhar como isso funcionou com Jesus. Por que isto é um valor da palavra de Deus, não andar sozinho? Por que o grupo é um valor da palavra de Deus que nós precisamos ganhar esse valor e viver esse valor entre nós mulheres? Lucas 9, 10 a 17. Lucas 9, 10 a 17. Eu vou ler nessa tradução da NVI. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ele as acolheu e falava-lhes a respeito do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem vocês mesmo algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e os partiu. Em seguida entregou os discípulos, para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Olha que interessante. Uma multidão de homens e mulheres seguindo Jesus, carregando suas necessidades, carregando suas lutas, carregando seus anseios, suas esperanças. Eles seguem Jesus. E Jesus tinha reunido os seus discípulos para um momento de solitude, um momento sozinho com os discípulos. Mas Jesus abre mão desse momento sozinho, e Jesus ali acolhe a multidão e fala com eles. Jesus cria
organiza um tempo. Jesus organiza tempo, espaço e estratégia. Jesus organiza tempo, espaço e estratégia para cuidar dessas pessoas. O cuidado das pessoas não foi assim, vamos ver como é que dá. Você consegue perceber como tem uma organização ali? Vocês conseguem perceber como tem uma organização de Jesus ali? Jesus faz assim, assim, assim. Jesus organiza aquele tempo, Jesus organiza o espaço e Jesus ali também organiza uma estratégia para que as pessoas possam ser cuidadas. Como é que você sabe que a pessoa está passando uma necessidade se ela está longe de você? Você nem sabe. Você sabia que a Sulamita está passando toda uma luta na vida dela para vencer a questão da saúde, graças a Deus, na reta final, para vencer a saudade do marido e do filho que não podem sair, porque sendo adotado, eles estão num processo final de adoção, ele não pode sair da Guatemala para um outro país? Você sabia disso? Agora você pode orar, porque agora você sabe, Sulamita chegou perto de você. Mas isso é algo geral. Quantas áreas da nossa vida, quantas vezes aparece alguém lá na igreja e vai para o culto e está faltando gás na sua casa, ou quebrou os canecos com o marido, vai para o culto e volta para casa e ninguém sabe o que está acontecendo. Quantas lutas você está passando, minha irmã, que não tem ninguém perto de você, que sabe que você está passando essa luta. Somente quando estamos próximos das pessoas é que nós podemos perceber as suas reais necessidades e podemos ajudá-las na sua expectativa de experimentar cuidado e acolhimento. Somente estando perto, somente estando próximas, é que nós podemos experimentar isso. Mas em Jesus, nós queremos falar primeiro de acolhimento, depois de estratégia. Mulheres experimentaram um novo acolhimento. Na época de Jesus, a sociedade tinha um relacionamento com a mulher muito diferente desse proposto por Jesus. Vocês sabem como o homem não podia falar com a mulher em lugar público, a mulher não tinha expressão na própria sinagoga, a mulher não tinha o seu espaço lá no templo, um espaço como o homem tinha. Então eu gostaria de convidar você, que você, quando lesse a palavra de Deus e lesse o Novo Testamento, você olhasse a maneira especial como Jesus se relaciona com as mulheres. E Jesus se relaciona não pedindo que elas se comportem como homens. Jesus se relaciona deixando as mulheres ser mulheres, com todas as suas especificidades. Especialmente como mulheres. Jesus tem um relacionamento diferente proposto para as mulheres na sua época, e Jesus tem hoje, graças a Deus, um relacionamento diferente proposto para nós mulheres. Diferente do que esse mundo que propõe superficialidade, onde um mais não se aprofunda num relacionamento de compromisso com o outro. Jesus tem uma proposta de novo relacionamento, não só nosso com Ele, mas um novo relacionamento entre nós mesmas. Por isso que Jesus nos deixa Ele mesmo como exemplo. Na mulher samaritana, Jesus ouve a mulher e ela começa a contar a sua sede existencial. Quantos maridos ela teve? Quem lembra? 5. E esse que ainda hoje tenho? Não é o meu marido. Olha que tentativas frustradas essa mulher teve de conseguir fazer de um homem o seu marido. E não estava conseguindo saciar a sua sede de se sentir amada. Muitas experiências ela teve. Você pode dizer, puxa, ela deve ter se sentido amado. 5 homens, ou 5 tentativas, ou 5 experiências. Mas não foram experiências nutridoras. Foram relacionamentos que não nutriram ela. Ela se apresenta diante de Jesus vazia. E Jesus conhece a alma daquela mulher que está diante dele. Você consegue imaginar essa conversa de uma mulher que está sedenta por se sentir amada? E Jesus conversa com ela. E quando continua a conversa e ela leva para a questão teológica, ela diz, olha, nós samaritanos, nós dizemos que os homens e o povo devem adorar aqui no Monte Gerizim.
porque eles têm uma outra tradição. Mas vocês judeus dizem que deve adorar onde? Em Jerusalém. E ela diz, mas onde é que de fato nós devemos adorar? Quando ela leva a conversa para um ritual, ou onde deve ser, Jesus chama ela de volta à verdade. Jesus chama ela de volta à essência. Jesus então diz para ela que o mais importante não é discutir algo que um dia vai deixar de existir, assim como locais ou rituais, que Jesus chama ela a conhecer a Deus, não pelas capacidades intelectuais somente, mas com todos os sentidos. Como é que Jesus faz isso? Dizendo, chegará o dia, já chegou, em que todos adorarão a Deus em espírito e em verdade, num encontro com Jesus como Salvador pessoal. E ela saiu daquele encontro com Jesus mudada. Nós precisamos promover reuniões de mulheres, encontros de mulheres, onde as mulheres tenham um encontro divino com Jesus, onde elas sintam toques do Espírito Santo, que fale com a sua vida. Vocês precisam vir aqui e não se encontrarem-se comigo somente. Vocês precisam vir aqui e aqui encontrar o próprio Jesus. E ouvir dele, através do Espírito Santo, o que ele quer que em sua vida seja mudado. A mulher samaritana teve a sua vida mudada, e ela conta isso para os outros. Outro encontro de uma mulher com Jesus. Jesus e a mulher pecadora. Eu me apaixono, quando eu apaixono por Jesus mais um pouco, quando eu leio esse encontro. Ela chega, ela banha com lágrimas e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Vocês já pensaram Pedro fazendo isso? Já pensaram um Tiago da vida fazendo isso? Isso não é algo bem próprio de uma mulher? E Jesus não disse, só esse jeito aqui, como Pedro ou Tiago está fazendo, é que vocês devem fazer. Pelo contrário, Jesus não valorizou o jeito dela fazer? Não apontou para os outros e disse, olhem como ela faz? Essas expressões tão próprias de uma mulher, Jesus não menosprezou. Pelo contrário, Jesus valorizou e deixou claro que ele aceitou isso. E deixou essa atitude como modelo para os outros. Jesus afirmou aquela mulher diante dos presentes. Jesus valorizou e encorajou aquela mulher para um reinício da vida a partir do perdão recebido. Vá em paz, teus pecados estão perdoados. Vá em paz. Vá em paz. Nós precisamos nos perceber. Minha grande crise como mulher pastora é que eu achava que eu precisava pastorear como um homem pastoreia. E todas as minhas qualidades próprias de mulher eu precisava deixar de lado, porque o protótipo ideal é o masculino. E não é, minha irmã. Você é tão linda, como mulher você pode amar e servir ao Senhor Jesus. Não existe um modelo ideal e o modelo ideal é o masculino. Existem modelos diferentes. Jesus aponta para o modelo de Pedro, de homem que chora diante do pecado. Jesus chama o Pedro de novo, diz, você me ama? Por me amar e resultado de que você entende que eu te amo ainda, Pedro. E o nosso relacionamento é baseado no amor. E isso está firme de novo. Você se sente amado e você me ama. Esse é o relacionamento e é a base do envio. Então vai, Pedro, e apacenta o meu rebanho. Jesus tem ali um modelo, diz, Pedro, vai como homem, apacenta o meu rebanho. E Jesus diz para esta mulher que chega com o jeito próprio dela. Que bom que Deus nos fez mulheres. Que bom que Deus fez os homens. Que bom que cada um com o seu jeito pode amar e servir ao Senhor Jesus. Amém? Curve sua cabeça, agradeça ao Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por nos fazer mulheres. E obrigada porque no reino como mulheres nós temos um espaço também. E obrigada porque Tu nos chama nesse reino a nos quedarmos aos Teus pés e com o nosso jeito próprio de mulher Te adorarmos e Te servirmos. E obrigada porque podemos encorajar uma a outra
a sermos mulheres, porque Tu nos criaste assim, com Tua imagem e semelhança em nós como mulheres. Obrigada, Pai, pela vida das minhas irmãs que estão aqui. Que o Teu Espírito testemunhe esta verdade preciosa em nosso espírito, no espírito de cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Outra mulher que me chama a atenção, que Jesus trata de uma maneira especial, não está no PowerPoint, mas eu quero compartilhar, porque ela tem sido uma mentora na minha vida por algum tempo agora, é aquela mulher do fluxo de sangue. Vocês estão lembradas? É 12 anos que ela está com fluxo de sangue? É isso? Me ajuda a lembrar agora. 12 anos ela está carregando uma expectativa de ser abraçada, amada, porque ela está impura, não pode, vive isolada. 12 anos ela está carregando uma angústia. 12 anos ela está tentando resolver um problema e não consegue. Mas quando ela toca em Jesus, toca no manto de Jesus. E Jesus diz, quem me tocou, de mim saiu o poder. A primeira coisa que Jesus deixa é dar um tempo e ela conta toda a verdade. Assim diz o Evangelho. Aleluia! Ela pode falar tudo que ela está vivendo ali para Jesus, porque Ele ouve ela. Isso não é tremendo? Temos um Jesus que nos ouve. Temos um Jesus que eu posso chegar aos pés dele e dizer, meu Senhor Jesus, meu amado Jesus, tudo isso tantos anos eu tenho carregado, mas eu estou aqui te contando as coisas da minha alma. Que especial. E que especial quando eu posso convidar a minha irmã Rosângela e ela vem dizer, eu estou carregando em minha alma um peso há muitos anos. E eu posso convidar a minha irmã Rosângela e levá-la aos pés de Jesus, não aos meus pés, mas aos pés de Jesus. E ali ela pode contar toda a verdade, como aquela mulher do fluxo de sangue. E Jesus dá uma palavra, vai minha irmã em paz, tu estás curada, teus pecados estão perdoados. Que tremendo isso, não é? É para isso que Jesus nos quer em pequenos grupos, minhas irmãs, para que cada uma de nós leve a outra aos pés de Jesus. Sozinha? Não. Sozinha? Não. Sozinha não. Glória a Deus, minha irmã. Isso é acolhimento. Agora, como esse acolhimento pode acontecer? Quando ali Jesus considera a multidão, a fome da multidão, ele dá uma ordem. Fazei-os sentar em grupos de 50. É como se eu tivesse pão para distribuir aqui. E eu deixasse pão só aqui na frente. Vocês viram? Eu distribuí algo que fica aqui até que chega lá no fundo. Jesus disse, não, são 5.000 homens, mais mulheres e crianças, em torno de 12.000 pessoas. Vocês sentem em grupos de 50. Eu imagino Pedro. Eu gosto muito porque Ariovaldo Ramos trabalha esse texto. E ele diz que Jesus com isso cria corredores por onde passa o pão. O pão pode passar, porque não é aquela multidão amontoada. O pão pode passar e chegar lá no último grupo. Dá acesso a todas as pessoas ao pão. E eu imagino Pedro andando. E aí, ó, tudo turbante azul aí, ó. Chama aí mais 40 e faz um grupo, 49. Ou você aí, ó, no turbante marrom aí, ó. Reúne aí, ó, mais 49 com você. E assim o Pedro gritando. Aí vinha o Tiago atrás, aí vinham os outros. E os 12 foram organizando esse negócio. Foram organizando em grupos pequenos. Porque é ali no grupo pequeno, queridos, que eu posso falar das minhas necessidades. É ali que o outro ouve a minha história. É ali no pequeno grupo que as minhas alegrias eu posso compartilhar. É ali no pequeno grupo que eu como pão junto com a minha irmã. Por isso somos companheiras. Companheiras é que comem pão junto. É ali no pequeno grupo que eu como pão da vida junto com a minha irmã. Me alimento. Então, Jesus com isso tem um ensino. Que só em pequenos grupos em comunidade as pessoas podem ser alcançadas e cuidadas nas suas necessidades. Sozinha? Não.
em pequenos grupos. E eu posso estar bem sozinha num grande grupo igual. Porque eu não tenho espaço onde a minha história é ouvida, onde eu posso contar toda a verdade. Então Jesus nos deixou isso como modelo, da maneira como ele cuidava as pessoas. Nós também precisamos criar corredores por onde passam o pão do cuidado mútuo, do pão do pastoreio mútuo que alcance todas as mulheres. As mulheres que nós lideramos, elas precisam ver em nossa vida esse conteúdo para elas reproduzirem na vida delas isso. As mulheres que nós lideramos, elas precisam ver em nossa vida que nós não andamos sozinhas, para elas reproduzirem assim. Cada um reproduz segundo a sua espécie. Peixe não vai reproduzir tubarão. Nem tubarão vai reproduzir andorinha. Você lidera, minha irmã. Você tem muitas pessoas que olham para você e vão reproduzir aquilo que você está vivendo, o modo como você está vivendo. Porque discipulado, minhas irmãs, é relacionamento. É alguém mais maduro caminhando com outra pessoa, levando ela mais próxima de Jesus. Você tem andado sozinha? Você tem liderado outras mulheres? Elas não vão aprender o valor do sozinha não, se elas não verem isso em sua vida. E nós temos entendido que isso é um valor bíblico, é um modelo de Jesus. E somente quando eu estou junto com outras, num ambiente de graça e aceitação. Graça e aceitação é assim, a minha irmã, Dilce, gaúcha, olha ali, gaúcha, ó, bate, a Dilce bate, Dilce bate é o nome dela agora, ó. Trilegal. A Dilce Trilegal, ela tem uma necessidade em sua vida de abrir uma área muito pessoal. Mas como ela está no meu trio, junto com a Cíntia, aí então, como é que a Dilce vai abrir aquela área e depois ela vai estar segura de que eu vou continuar admirando ela e amando ela? Só com o tempo de vínculo de confiança. Quando ela se sentir segura de que eu vou amá-la e ela pode contar a pior das coisas, eu vou continuar amando ela, é que ela vai ter segurança para abrir o coração. Vocês concordam? Você tem um ambiente assim, de graça, de aceitação, que você vai continuar se sentindo aceita depois de abrir o seu coração? Esta é a proposta de Deus para nós como mulheres. E nós precisamos buscar esse espaço, essa estratégia, esse tempo, organizar, onde nós podemos ser confrontadas em amor e encorajadas nas nossas dificuldades. Então nós precisamos criar corredores e intencionalmente promover oportunidades. Se não vai sair daqui, isso vai cair do céu, minha irmã. Se você não pensar como isso pode acontecer em sua vida, que é o próximo passo, então precisamos criar corredores, espaços. Se você não intencionalmente buscar isso acontecer em sua vida, isso não vai acontecer. Você precisa sair daqui com essa intencionalidade. O gaúcho ia dizer assim, ó, nem que chova canivete. É vero. Mas eu vou... Não tem um nordestino aí para me ensinar uma expressão, porque está fraco o meu repertório, né? É? Arrodeou, alguém disse esses dias, arrodeou. Arrodeou, ela arrodeou mesmo. Fala arrodeou, vem cá, vem cá. Gente, ela fala um arrodeou tão bonito, é bem nordestino. Ela disse que em vez de assim, ela arrodeou o hotel. Olha, fala arrodeou, fala. Que linda essa nossa irmã, né? Arrodeou. Ah, viram? Oh, vocês viram? Arrodeou. Vamos dizer juntos? Arrodeou. Então, minhas irmãs, se você não sair daqui com essa... Muito obrigada. Todo mundo acordou agora.
Você me ajudou. Se você não sair daqui com essa intencionalidade e ficar rodeando, você não vai experimentar pastoreio mútuo. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco dessa experiência. Você pode participar de um grupo de pastoreio de pastores, junto com os pastores, e começa a reunião, e num determinado momento tem um cântico, uma adoração, e depois de 15, 20 minutos você senta separado, só com a esposa de pastores ou pastoras, mulheres em liderança. Se isso é um modelo que pode acontecer. E aí, então, senta separado. Você pode ter uma esposa de pastor ou mulher em ministério, em liderança, e reunir com mais duas outras por afinidade e começar a sentar junto. Eu já vou falar de um modelo de sequência de reunião. Você pode sair daqui e dizer, não, mas eu tenho mais duas mulheres lá na minha cidade, que eu acho que eu sou pastora, se é a sua realidade, ou esposa de pastor, ou mulher líder de um departamento, mulher que está em liderança, e dizer, eu acho que eu gostaria de me sentar com elas, eu acho que essa mulher tem um coração voltado para isso, eu acho que daria certo, vai dar liga, vai dar chiclete, vai grudar. Se você tem duas pessoas assim, mas elas moram longe, você pode fazer de 2 em 2 meses, ou de mês em mês, ou de 3 em 3 meses, uma reunião de mais tempo, de mentoria mútua, de pastoreio, de cuidado mútuo. Aí não pode ser só 2 horas, tem que ser pelo menos umas 4, 5 horas de estar junto, para ter um tempo de ganhar mais liga, porque vai ficar muito tempo afastado. E fora isso, tem Skype, tem Messenger, tem Gmail, tem Facebook, que dá para ir conversando, né? Então, dá para ir tendo algum contato, mas precisa o contato pessoal também. Esse aqui é para depois. Esse aqui é para saber se vocês aprenderam tudo, tá? Então, diferentes maneiras, a proposta é a seguinte, para que aconteça, não seja só uma reunião de mulheres, que toda reunião de mulheres não é necessariamente um pastoreio de mulheres. Mas todo pastoreio de mulheres é uma reunião onde mulheres estão juntas, mas acontece pastoreio. Para acontecer pastoreio, precisa ter um momento onde uma ouve o coração da outra. Vamos dizer que você tem agora umas 8 mulheres lá, que são esposas de pastores da sua igreja, que tem uns 8 pastores. Ou a sua igreja não tem esses 8 pastores e você acha difícil de reunir com as outras esposas de pastores ou pastoras. Então, você tem na cidade algumas pastoras, pode ser um grupo interdenominacional, mas que você tem alguma afinidade, ou esposa de pastor, conforme a sua realidade, ou mulher em liderança. Então, você chama essas mulheres e conversa com elas, olha, eu gostaria de caminhar mais perto com você. Eu gostaria de ter um tempo, de investir um tempo numa amizade, de um compromisso maior entre nós duas mais. Porque nós já temos alguma afinidade. Aí você chama, o que acontece, o que precisa acontecer nessa reunião? Sim? Aqui, por favor, aí dá para... Esse negócio é curto e eu estou com medo de puxar. Ih, tem fio até... Eu era amiga da esposa do pastor. Hoje eu sou esposa do pastor. É uma outra história, né? Então, às vezes, é preciso a gente confrontar. A esposa do meu pastor estava vivendo dias difíceis, vivendo lutas, e eu me aproximei. A gente era amiga, mas nem tanto. E me aproximei dela e falei, conta comigo. Ela se encolheu. Falei, conta comigo. Antes dele ser pastor, ele é seu esposo, ele é homem. Eu não vou olhar para ele só como pastor, mas eu olho também como homem. Então, você pode abrir seu coração. Ela abriu o coração dela comigo. Eu continuei olhando aquele homem como pastor. E ele continua sendo o meu pastor até hoje, né? Sou casada com um pastor, mas eu digo, ele é o meu pastor, foi o meu primeiro pastor. Eu tive que confrontar a esposa, porque geralmente a esposa do pastor tem medo. É como ela acabou de falar. Depois que eu abri o coração com ela, será que ela vai continuar me olhando com os mesmos olhos? Depois ela começou a me convidar para os grupos das reuniões de pastores. Acho que ela já estava me preparando, né? E ela falava assim para as amigas dela, ela falava assim, Zélia é da minha igreja, ela é a minha melhor amiga. As outras esposas falavam, o quê? Da sua igreja é sua amiga? Elas ficavam espantadas. Então, eu acredito que nós devemos de criar esse laço na nossa igreja.
que as pessoas vão nos olhar com olhos diferentes. Então, isso é muito importante. E hoje eu estou sentindo falta disso na minha igreja. Hoje eu sou esposa de pastor e eu estou sentindo falta, tanto que depois eu quero conversar com você. Eu queria só deixar isso aqui. Que testemunho bonito, né? Um glória a Deus bem bonito, né, gente? Oh, tem uns pentecostais aqui no meio, não? Que é isso? Oh, glória! Mas também a minha gratidão e o meu respeito às igrejas históricas. Eu venho de uma igreja histórica, por isso eu posso dizer. Mas é bem interessante isso, que quando é que a outra pode abrir o coração comigo? Quando ela percebe também que eu também não tenho dificuldade em abrir o meu coração. Então, cria uma identificação quando eu começo a compartilhar uma área onde eu tive dificuldade e alguém me ajudou a crescer. Isso ajuda a outra pessoa a se sentir mais à vontade, a abrir também o coração com a gente. Qual é a imagem que vocês têm de mim? Eu tenho um monte de limitações, mas a gente não cria uma imagem da outra pessoa. Muitas vezes, assim, a pessoa não tem... Quando ela falha com a gente tem uma expectativa tão alta que quando ela falha, a gente até tem uma frustração muito grande, porque a nossa expectativa é muito alta. Então, nós temos que também começar a tirar as nossas máscaras. E mostrar que nós somos frágeis, que nós temos fragilidade, que nós temos dificuldade. Assim como ela, para que ela se identifique. Onde é que nós mais nos identificamos com as pessoas? Nas fraquezas dela ou nas potencialidades delas? Nas fraquezas. Eu não tenho dificuldade de falar. Eu disse para minha colega, eu não estou nervosa por falar ali. Eu estou um pouco preocupada porque eu estou um pouco de labirintite. De vez em quando o chão aqui dá uma tremidinha. Para mim, assim, eu fico um pouquinho meio me segurando um pouquinho. Essa é a minha preocupação. Eu não tenho dificuldade de falar, assim, eu não tenho essa inibição. Entende? Isso eu entendo como uma graça de Deus também na minha vida. Eu me sinto muito à vontade, porque é uma... Eu falo daquilo que eu tenho paixão. Eu estou vivendo isso. Eu posso falar isso porque eu estou falando o que eu estou vivendo. E porque eu experimentei isso, porque eu entendo que isso é uma paixão do reino de Deus por isso também. Mas eu tenho uma outra limitação de dizer, olha, de vez em quando... pensamento pode não ficar muito claro, porque a minha mente está um pouquinho debilitada. Então, eu compartilhei, olha, eu hoje não tenho dificuldade de me identificar, eu não me identifico com alguém que fala, tem aqui, vem e fala. Não é isso, eu me identifico com alguém que vem e diz hoje assim, olha, eu estou me esforçando para ficar nesse retiro, eu tenho tanta dor de cabeça. Porque eu estou identificando que essa pessoa está mostrando uma limitação dela, que nós não somos assim tão super poderosas, que nós não temos até doenças físicas. Então, hoje eu me identifico com alguém que tem uma área que está com batalha, assim como eu estou. Nós nos identificamos com as pessoas nas fraquezas dela, mais do que nas vitórias delas. Então, nós temos que aprender a compartilhar com as pessoas as nossas fraquezas e onde nós já crescemos, para que as pessoas se sintam encorajadas e nos vejam também sem máscaras. E também se sintam à vontade de abrir o coração com a gente. Então, você pode sair daqui convicta de que, de alguma maneira, Deus te trouxe aqui. E, de alguma maneira, Deus tem ao teu redor pessoas preparadas com as quais Ele quer. Mulheres preparadas com as quais Ele quer. Ele quer que você sente e que uma outra leve aos pés de Jesus, assim como nós somos mulheres. Mas, para isso, você precisa sair daqui com essa intenção. Se seja na sua igreja, seja na sua denominação a nível nacional, porque tem denominações que estão implantando a nível nacional essa estratégia. Quadrangular, Batista, Nacional, Metodista, estão implantando e outras estão já implantando iniciativas assim. Mas você saia daqui e pense como é que você vai juntar 2 ou 3 mulheres, ou você vai reunir as esposas de pastores da cidade que você conhece, e você vai dizer, esse negócio de sozinha... Não podemos continuar mais assim. Sim? Sim? Gente, eu tenho uma maneira muito boa também para modelos. Nós costumamos reunir uma vez por mês, e o nome desse dia é um dia com Deus.
café da manhã, almoço e um chá à tarde, é homem que prepara para nós. Vocês gostaram dessa parte, um homem que prepara para nós, né? O Eliseu saiu, por que será? Tá aqui, ó. Escutou essa parte, Eliseu? Café da manhã, almoço e chá da tarde, e os homens preparam para nós. Valeu, né? Mas é isso, querida, só que não pode ser só um evento. Lembram? Precisa ter estratégia de cuidado. Uma estratégia de cuidado que pode acontecer são as 10 perguntas. Você deixou seu e-mail nessa folha? Por e-mail eu vou mandar as 10 perguntas para você. São 10... A folha do e-mail não passou? Quem não recebeu, então depois vem aqui na frente anotar ou vai passando. Ok? Eu gostaria de ainda só falar 10 minutos e aí eu quero abrir para perguntas, ok? Eu quero fazer com vocês aqui um modelo de reunião. Não pode, a proposta não é evento, a proposta é relacionamento. Então, nós geralmente começamos com a grande comissão, que é ordenada por Jesus também. Tem a grande comissão, e de pregar o evangelho, e tem a grande comissão, que é de comer. Nós geralmente começamos com uma grande comissão. Que bom se os homens podem preparar também, né? Então, começamos com essa grande comissão, temos um tempo ali juntos, uns 15 minutos. Aí, se alguém ainda chega um pouquinho atrasado, pega uma rabeirinha ali. Depois começamos a reunião. Vamos dizer que eu trabalho com um grupo de mulheres que são líderes e que multiplicam nas suas denominações ou nos seus grupos maiores onde elas estão. Então, nós sentamos e temos uma palavra de oração, ou às vezes compartilhamos um ponto alto, um ponto baixo da semana entre nós, rapidinho, 1 minuto para cada uma. E aí depois nós temos 2 ou 3 cânticos de adoração espontânea, sem violão, sem nada. Cantamos ali um tempo de deixar o Espírito Santo ministrando na nossa vida. E aí depois nós usamos, uma das estratégias é uma sequência de estudos. É um livro que a gente está usando, pode ser um livro. Passou Cura pela Palavra, por exemplo, que passou ali, que é focado em restauração. Então, eu tenho nos meus e-mails, o e-mail dessas, se não tem e-mail, pode ser de uma reunião para outra, preparo um papelzinho, eu preparo umas perguntas dirigidas para a vida a partir daquele capítulo. Então, pode ser qualquer capítulo que trate livro que trate relacionamento. E elas, durante a semana, leem aquele capítulo, se é um ritmo semanal ou quinzenal. É bom que seja semanal ou quinzenal para dar liga, para ter convívio. O mensal fica muito espaçado, mas se for preciso ser mensal, tem que ser de mais tempo. E aí, elas leem em casa aquele capítulo, sublinham o que Deus falou com ela. Vocês podem ver o Cura pela Palavra que está passando, tem um monte de sublinhado, escrito do lado. Eu tenho, isso não é heresia, pode escrever no livro. Então, escreve ali do lado o que Deus foi falando comigo a respeito daquele capítulo. E aí eu trago para o meu grupo. No grupo não tem professora, tem facilitadora. Então, nós sentamos ali na nossa rodinha, e aí eu pergunto para minha irmã Marinês, tudo ok? Todo mundo leu? Sim. Se mais da metade não leu, a gente não faz. Porque é para ser facilitadora, não dá tempo de ler na hora. Não é para um ensinar o outro ali. É para compartilhar o que está ouvindo de Deus, ganhar a habilidade de ouvir Deus. E aí eu peço então para a Daniela, também tá... Leu, tudo leu, todos leram, ok. Então, vamos ver, página 20. Quem sublinhou alguma coisa aí que Deus falou com você? Aí a Daniela disse, eu sublinhei isso aqui, ó. Terceiro parágrafo ali, a segunda linha. Todos acharam? Acharam. Tá. Deus falou isso comigo. É 1 minuto, não é uma pregação. Nós gostamos, mulher gosta de falar também, né? Mas homem gosta de falar também, né? Não escutou. Homem gosta de falar, mas mulher gosta de falar. Então, você precisa dizer 1 minuto, compartilha ali. Quem mais tem nessa página 20? Não tem mais ninguém. Então, página 21. Quem é aqui que tem aí que você entendeu que Deus está falando comigo? Daí, bate. Arrodeou. Aí a Tânia diz assim, não, eu aqui, Deus falou isso comigo, até anotei isso. Olha, esse negócio aqui, mexeu muito comigo. Sabe, teve uma irmã agora de compartilhar isso. O que mexeu muito com ela... foi a história da Abigail. Como Abigail preservou e não falou mal do marido para Davi.
E não é que ela falava mal do marido, mas ela não tinha esse cuidado. E aí ela disse, olha, isso foi aqui comigo, assim, foi tremendo e tal. E daí ela compartilhou, assim. Ela não entrou muito, não estendeu muito, porque esse não é o momento de abrir o coração ainda. E ela compartilhou. Aí tá, foi parte, terminamos. Daí tinha 3 perguntas a respeito do livro. A respeito daquele capítulo que eu tinha dado para elas. Nunca mais que 3... Não, nunca é demais. Mas é aconselhável não ter mais que 2 ou 3 perguntas, no máximo 2. Porque são muitas para responder. Aí nós somos 8 no grupo. Daí esse trio aqui, que é um trio que senta separado, que já tem afinidade, se escolheram ficar juntas, elas vão sentar no trio delas. E a Daniela vai sentar no trio com as irmãs dela num outro canto. Ela vai sentar com o trio no outro canto e deu os 3 trios do grupo de 9. E elas vão responder uma para outra as 3 perguntas que estavam no livro. Ou pode responder uma daquelas 10 perguntas de prestação de contas que eu vou mandar por vocês por e-mail, que trata a área do relacionamento com Deus, a área do relacionamento da família, a área do relacionamento com a sexualidade, a área do relacionamento com o evangelismo, a área de relacionamento com não sei mais o que eu não me lembro. Tá? Com a palavra, com a mente, elas sabem tudo. Minhas assessoras aqui. Ó. A gente combinou isso aqui. Então, nessa perspectiva, você pode usar, nesse momento dos trios, o livro não é para estudar, não é lugar de ensino esse grupo. O livro é para desencadear algumas crises, para você ver quais as áreas que Deus quer que você trabalhe e cresça intencionalmente. E aí você vai para o trio, onde você vai descobrir, de repente, mas a minha área, que nem aquela irmã, no meu relacionamento com o marido. E aí, no trio, tem uma ferramenta de mentoria que a gente dá capacitação e treina, que é o AROA, alvo, realidade, opção e ação. Alvo, realidade, opção e ação, que é uma sequência, onde ela vai dizer, mas qual é o teu alvo, então? O meu alvo é melhorar as minhas expressões, eu quero até daqui a 4 meses, melhorar minhas expressões em relação a como eu expresso as coisas do meu marido, uma coisa assim, é um alvo. Mas qual é a realidade? Eu quero chegar lá. Mas esse negócio eu estou pisando na bola realmente, meu marido tal, e ela vai falando da realidade dela. Aí, ora com ela, ora no início, ora nesse momento e diz, olha Deus, nós precisamos que tu nos dê direcionamento. Aí cada se elas estão no trio, ela vai escrever num papel opções que ela acha que ela pode melhorar essas expressões. Também com o marido e também do marido para outros. Ela vai escrever opções. As outras 2 colegas do trio, no papel, vão pensar opções que Deus traz na mente delas também. Aí no final, terminou de escrever, uns 5 minutos, aí compartilha. A que está sendo mentoreada, compartilha as opções que ela escreveu. E as outras 2, se tiver alguma outra sugestão de opção que ela não falou ainda, mentoreada, vão dar para ela como sugestão. E ela daí vai escolher, de todas essas opções, quais as ações que ela quer tomar, e fazer dessas opções, quais as ações que ela vai, a partir das opções que ela vai transformar em ação. Então, alvo, realidade, opção e ação. Isso se chama AROA, é uma ferramenta de mentoria. Então, essa ferramenta é muito importante. Se vocês estiverem numa cidade, uma região, que quiserem um treinamento, a gente pode estar indo, pode estar dando assessoria. E depois se encerra no grupo orando. Isso é um modelo de grupo, não precisa ser exatamente assim. Mas é um modelo de grupo de funcionamento. Por quê? Porque ele realmente faz acontecer o cuidado. Eu não me reúno só para falar e abrir o problema, sem sair dali com propostas concretas de segmento para ser assertiva, para crescer naquela área. Por isso que é mentoria. Então, a mentoria acontece como uma ferramenta de pastoreio mútuo no grupo. Ok? Então, eu teria aqui algumas perguntas. Eu gostaria que você estivesse pensando. Você lembra um momento em sua vida onde você gostaria muito de ter tido alguém próximo a você para ajudá-lo a viver circunstâncias difíceis? Quais são as necessidades pessoais e ministeriais que têm feito você sentar em grupo ou querer sentar para buscar e estender ajuda a outras mulheres? Alvo, realidade, opção e ação. No e-mail que eu mando para vocês, eu vou botar um descritivo, ok?
Caso você ainda não tenha um grupo ou companheira com quem sentar, como pensa que seria a melhor maneira para poder ter um grupo assim? Pessoal, o sucesso de uma palestra não é aqui não. Eu posso contar um monte de piada para vocês, até arrodeou. Mas o sucesso de qualquer palestra ou qualquer evento é 10% antes. 10% na palestra e 80% depois. Vocês podem sair daqui com mudança de opinião, mas minha oração, e o que eu li no início, é que vocês saiam com o coração disposto a fazer isso acontecer. E eu tenho o e-mail de vocês. Vocês me dão a liberdade de eu cobrar? Cobrar no sentido de encorajar? Sozinha? Não. Quais seriam os maiores impedimentos para que você recebesse e estendesse pastoreio mútuo em sua vida? E como você poderia superá-los? No seu e-mail você vai ter essa pergunta. Eu vou mandar esse PowerPoint. Então pensa que não é assim, não se iluda que você vai sair daqui e vai ser fácil. Impedimento de tempo, se você não priorizar na agenda não vai acontecer. Se você não buscar realmente pessoas que têm essa paixão, também não vai acontecer. Ok? Então, nós queremos criar relacionamentos e não apenas fazer? Qual é o nosso grito de guerra? Sozinha, não. Mas eu preciso sair em busca disso.